futuro já chegou. Nós vimos a palestra do Dr. Courtney, que, aliás, simplesmente fantástica, fantástica mesmo, atingiu e superou a expectativa que nós tínhamos. O ciclo de 100 mil anos que ele traçou aqui. 100 mil anos. O primeiro ciclo foram 97 mil anos. O segundo ciclo, 3 mil anos. O terceiro ciclo foram 200 anos. E nós estamos falando agora num ciclo de apenas 5 anos, gente. 5 anos. Não é nada. Aliás, 500 anos para a história não é nada. O Brasil acabou de completar 500 anos de história. E nos últimos 5 anos, nós estamos vivendo uma nova revolução. Domingo eu tirei o dia em casa, fiz minha hidroginástica, relaxei, tomei meu vinhozinho e preparei um PowerPoint de 45 minutos para apresentar aos senhores hoje. E acordei hoje pensando, esse PowerPoint que fiz domingo já está desatualizado, porque nós estamos falando de futuro, já está desatualizado. Eu coloquei como tema a uberização do nosso mercado segurador, porque o termo Uber nós compreendemos muito bem e é o maior exemplo. O Renato Assis, antes de começar, eu anotei aqui, ontem eu me emocionei. Temos aqui na plateia, na primeira fileira, Dr. Flávio Coelho. Fique de pé um segundinho, abane para o pessoal para receber os aplausos merecidos. Dr. Flávio Coelho é auditor da Atrio Acert, a empresa que certificou a ISO 9001 e está certificando agora a ISO 37001 para a PV e está certificando, auditando para que sejam certificadas várias mútuas. Amanhã, em nossa Assembleia, 6 mútuas receberão, 6 isso, né? Meia dúzia de mútuas receberão a certificação ISO 9001 que foram por ele auditadas. E o que me deixou feliz, satisfeito e emocionado, fazendo auditoria nas mútuas do deputado João Campos. Ele se convenceu tanto da qualidade que ele colocou os 3 automóveis dele, da família dele, em associações de proteção e socorro mútuo lá em São Paulo. Não confiou mais na seguradora, passou a confiar nas mútuas depois de auditar. 6 não, já tinha auditado algumas antes, né? 8, 9? 8. Já auditou 8 e após auditar essas 8, ele confiou tanto no sistema que colocou os automóveis da família no sistema mutualista. Isso nos dá certeza da qualidade, da segurança que nós oferecemos ao mercado. Na semana passada, nós tivemos em Brasília o 56º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica. A ANADEM, a sociedade que eu presido, estava presente e eu fiquei no estande em boa parte do tempo, conversando com médicos que ali estavam. Um médico de Araçatuba, São Paulo, me procurou e falou: doutor Raul, eu tenho Excelsior há alguns anos e estou pensando em mudar para a Unimed. Eu estava pensando, conheci a ANADEM aqui no evento e queria que o senhor me desse algumas vantagens, algumas diferenças da ANADEM em relação a Excelsior, em relação à Unimed. Eu respondi a ele, Felipe Barreto, a primeira diferença que o senhor está vivenciando agora. Ele falou, por quê? Porque o senhor nunca vai falar com o deputado Luciano Bivar e nem com o Elton Freitas, presidente da Unimed. O senhor está falando com o presidente da ANADEM. Essa oportunidade de uma seguradora, o senhor não terá nunca. Começa por aqui a diferença. Os nossos associados, os nossos cooperados, conversam com o diretor, conversam com o presidente. E isso faz toda a diferença. O doutor Renato Assis falou aqui dos movimentos disruptivos que ocorreram no mercado. E eu quero trazer um grande exemplo aqui, que é o caso do Nubank. O Renato falou das cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito venceram o desafio, venceram a guerra com os bancos e se estabeleceram, se firmaram, robustecendo o mercado há menos de 4 décadas. E nós estamos comparando as cooperativas de crédito. Todavia, vem outro movimento aí, que é dos bancos digitais, que acaba até com tudo isso. Aquela força, aquela robustez que os bancos tradicionais tiveram contra as cooperativas, não tem mais contra os bancos digitais. E o exemplo que eu trago é o Nubank.
maioria dos senhores até já tem conta, tem um cartãozinho do Nubank. O Nubank foi criado em 2013. 2013. Ele foi avaliado em julho desse ano por 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares, uma empresa com 6 anos e sem agências físicas. O que esse número representa? Nada. Agora, se nós compararmos com o Banespa, o mais poderoso banco estatal do Brasil, foi vendido há menos de 20 anos, com suas 910 agências, com toda a folha de pagamento do funcionamento do Estado de São Paulo e do município de São Paulo, os dois maiores orçamentos da União. Sabe por quanto o Banespa foi vendido para o Santander? Alguém sabe? O Curtin já pegou no Google aqui. 7 bilhões de reais, gente. Um banco secular com 910 agências, com toda a folha do Estado de São Paulo, com todos os impostos do Estado de São Paulo, foi vendido por 7 bilhões de reais. O Nubank, criado há 6 anos, sem agências, já valia agora em julho 10 bilhões de dólares. O presidente da Bradesco Vida e Previdência falou uma frase em um discurso no final do ano passado, que eu transcrevo no editorial da revista da APV desse mês, que ele diz que as seguradoras, o mercado segurador, vai lutar com todas as forças para preservar a longevidade sustentável do sistema atual, do sistema tradicional. Aí eu digo no editorial que, infelizmente, esse desejo é impossível de ser realizado. Ou você é protagonista da história, ou você se torna vítima dela. Não tem uma alternativa terceira. Ou você é protagonista, acompanha a história e escreve a história, se antecipa a ela às vezes, ou a história te atropela e você passa a ser vítima dela. E é isso que acontece hoje. Então, o que aconteceu no mercado de transportes de passageiros, transporte urbano de passageiros, o que está acontecendo no sistema financeiro e bancário vai passar a acontecer agora no mercado segurador. E eu falo agora, gente, é agora, está acontecendo. Por isso que eu falei que o futuro não é mais amanhã, o futuro é hoje. E o futuro já não é mais como era no passado. O futuro hoje é diferente do futuro do passado. E nós temos que entender isso. Só que nós estamos comemorando que o mercado vai mudar, que a história está sendo reescrita e que, portanto, o sistema convencional do mercado segurador vai acabar e nós iremos substituí-lo. Está combinado isso? É legal isso? Esqueçam. Esqueçam. Se nós não nos adequarmos, se nós não nos atualizarmos, se não nos anteciparmos às mudanças irresistíveis da história, nós seremos atropelados, tanto quanto da mesma forma, ou talvez de uma forma até mais esmagadora do que será o mercado segurador tradicional. O pescoço deles é um pouco mais grosso que o nosso, usando uma terminologia lá do meu Rio Grande. Então, você só levanta a cabeça depois de engrossar o pescoço. Antes não levanta, senão é degolado. O pescoço deles é mais grosso que o nosso. Então, se nós não nos adequarmos também, a gente vai ser atropelado pela história. Nós temos que nos antecipar. Nós não podemos, igual disse a Bradesco Vida e Previdência, na pessoa do seu presidente, resistir com todas as forças para preservar a longevidade sustentável do modelo atual. Esse modelo vai sumir, inclusive o nosso. O que nós vamos preservar são os princípios, os pilares do mutualismo, porque esses são centenários, são milenares. Os mesmos princípios que os chineses usavam para atravessar o mar com seus navios, os mesmos princípios que os venezianos, as 12 famílias de Veneza, protegiam seus 48 navios mercantes e usaram esse sistema, a mesma forma que os pastores anglicanos usaram no século XVIII para criar o seu sistema previdenciário, esses pilares nós vamos usar. Agora, o modus operandi é totalmente diferente. Esse modelo atual nosso
Conservados os princípios, o modelo atual vai desaparecer também nos próximos 4 ou 5 anos. Isso tudo nós vamos aprofundar um pouco mais na nossa assembleia de amanhã. Eu tenho um amigo lá do Rio de Janeiro que vendeu uma seguradora há exatamente 5 anos. Vendeu por 180 milhões de dólares. É dinheiro pra caramba. O Carlos tem que trabalhar uns 3 anos para faturar isso, né, Carlos? Um pouquinho mais, uns 4, 5, né? Podia estar acumulando na sombra e ver a vida dele. Fez um contrato de non-competition de 5 anos que acabou agora, no mês de agosto, setembro. E ele me procurou, disse, eu vou montar uma nova seguradora, quero o seu apoio. Eu falei para ele, você montaria uma Blockbuster hoje? Claro que não. Você está fazendo isso? Você compraria 1000 carros hoje para montar uma frota de táxi? Claro que não. Você está fazendo isso. Então, não monte uma seguradora. O meu sonho há 10 anos passados era montar uma seguradora. Esse sonho acabou há 3 anos, que eu mudei totalmente de ideia. Então, é um movimento retrógrado hoje você montar uma seguradora. Essa é a minha opinião, meu ponto de vista, e tenho bases concretas para defendê-lo. Não é uma mera conjectura, não é uma mera posição filosófica. É uma posição baseada em fatos concretos, usando a expressão que usei para o secretário, doutor André Santa Cruz, de quem olha da planície para o Planalto, mas com o pescoço um pouco esticado. Vocês estão ouvindo falar toda hora hoje em peer-to-peer, em P&I, e isso pediram que eu falasse hoje. Esse é o sistema que vai preservar. Primeira peer-to-peer do mundo foi criada há 10 anos, junto com o Uber. O Uber foi criado em 2009. Primeira peer-to-peer, que era simplesmente o sistema de compra coletiva. Igual a Peixe Urbano, igual a Decolar, igual ao Decolando, esse sistema todo. Você compra coletiva, compra uma apólice coletivamente, barganha o preço, certo? Consegue pela metade do preço e vende com um spreadzinho, e mesmo assim fica mais barato do que se fosse comprar no balcão. Então, a primeira peer-to-peer foi isso. Em 4 anos, revolucionou, passou a assumir parte do risco e ressegurar, vendeu o excesso de risco para as seguradoras do mercado convencional. E hoje, nós já temos dezenas de peer-to-peers no mundo que assumem o risco integralmente. E eu já peço perdão pela expressão, porque nenhuma delas assumiu o risco. O grande diferencial de uma peer-to-peer, ponto a ponto, pessoa a pessoa, né? Qual é o grande diferencial? Que trazendo para mútuo agora, não assume risco nenhum. E já que falamos em uberização, o que é o Uber? O Uber sabe que tem um deputado com fome sentado na mesa aqui, louco para comer um arroz com piqui, e que na Vila Planalto, local mais próximo daqui a 2 quilômetros e 400 metros, tem um restaurante goiano que faz um arroz com piqui. Ele apresenta o restaurante goiano ao deputado faminto e põe o motoqueiro para trazer a comida. O Uber Eats, o iFood, esses aplicativos. Ele não faz arroz com piqui, ele nem sabe de onde vem o piqui, o que é o piqui, e não assume risco nenhum. Ele simplesmente fornece o quê? Um ecossistema tecnológico para que o deputado encontre o restaurante saiba que tem um deputado com fome aqui e vai achar um motoqueiro próximo que vai trazer a comida para o outro. É o que o Uber Eats faz, o que o iFood faz, plataforma tecnológica. Uber, transporte coletivo, transporte passageiro, o que ele faz? Ele sabe que eu estou aqui na Câmara dos Deputados e eu quero ir até o CTG, Jaime Caetano Branco, comer um carreteiro e um costelão agora às 13 horas, vai achar um motorista próximo aqui, o mais próximo que está disposto a me levar dentro dos padrões de conforto e preço que eu quero pagar. Apresento o motorista para mim e ele me leva através de uma plataforma tecnológica, ecossistema. Nós, amanhã ou depois, se quisermos sobreviver, teremos que ser isso, nos transformar em plataformas tecnológicas. Quem assume o risco? Se o carro bater no caminho, furar o pneu, se o motorista estiver embriagado, o Uber não tem nada a ver com isso. Ele só apresentou vocês.
Não tem nada a ver com isso. Se faltar gasolina, se tiver que fazer a revisão no carro, se fundir o motor, problema do motorista proprietário da locadora que locou o carro para ele. O Uber é simplesmente uma plataforma tecnológica e cobre um royalty para fazer isso. Então, cada uma das nossas mútuas, amanhã, que já é hoje, porque o futuro já chegou, vai ter que se transformar numa plataforma tecnológica. Então, o Zé Eduardo, a Facility, vai ter lá o seu grupo dos fiéis da Sara Nossa Terra, do bairro Marechal Deodoro da Fonseca, de Caxias, que querem sim só aquele grupo. O risco é daquele grupo. O Zé Eduardo, na Facility, vai fornecer a plataforma tecnológica para gerenciar aquele grupo, para fazer as vistorias, para fazer as sindicâncias e regular o sinistro e efetivar o pagamento. O risco não é dele, o risco não é da mútua, o risco é do próprio grupo. Imagine a sua mútua como uma árvore. Essa árvore tem vários ramos. Cada mutuário, cada associado, cada cooperado é uma folha. A folha teve o dano, aquele galho, aquele ramo ao qual a folha pertence, vai ratear entre si aquele dano para indenizar aquela folha. Correto? Tem um tronco, tem um caule, tem um galho central com vários ramos, onde haverá seiva, às vezes para alimentar um ramo deficiente, uma folha deficiente. Então, serão os fundos garantidores, os fundos de reserva, que cada multa precisa gerenciar, preservar, para preservar o organismo inteiro da árvore. Mas a multa vai ser isso. Vários grupos homogêneos, que têm como homogeneidade a mesma profissão, o mesmo credo religioso, a mesma preferência esportiva, o mesmo tipo de automóvel, grupo de proprietários de Toyota Corolla, grupo de proprietários de Harley Davidson, grupo de proprietários de CG 150, qualquer atividade que os torne homogêneos entre si, ou pela sua condição social, ou pelo seu endereço geográfico, ou pelo seu credo religioso, ou pelo tipo de bem que pretende proteger. E nós apenas forneceremos a cada grupo o ecossistema tecnológico para que eles possam gerenciar. Cada grupo terá suas regras próprias, cada grupo terá o seu regimento de benefícios, e a nossa mútua apenas vai gerenciar isso. Ficou claro isso? Colocaram no meu tema também P&I. O que é o P&I? Trazido para o português, são clubes de proteção e indenização. Clubes de P&I. É clube mesmo, gente. Não é cooperativa, não é associação, é clube. Isso surgiu no Reino Unido e é muito comum em toda a Inglaterra, sobretudo para patrimônios de maior valor. A Braspetro, por exemplo, que é uma subsidiária da Petrobras, tem todos os seus navios segurados, entre aspas, por um clube de P&I de Londres. No ano passado, a Braspetro pagou, em rateio, né, a bagatela de 8 milhões de libras, 8 milhões de libras, para esse clube de P&I da Inglaterra. Então, são clubes, nós estamos discutindo com uma federação de transportes, eu não vou dizer mais detalhes para não comprometer, transportes diferenciados, transportes de altíssimo risco, que nenhuma seguradora quer assumir. Através da federação deles, federação sindical, nós estamos criando um clube de P&I para essa federação, para proteger os seus meios de transporte especiais, que transportam volumes especiais que não interessam para as seguradoras. Isso, infelizmente, ainda é uma novidade no Brasil. Dr. Courtney, eu e o Renato Assis estivemos há 2 semanas em Auckland, no Congresso Mundial, 26ª Conferência Bienal da ICMIF, International Cooperative and Mutual Insurance Federation. Estavam 316 delegados de 37 países. E é impressionante como o sistema mutualista por associação de cooperativas é tão comum no mundo. Do Brasil só tinha 2 delegados, os 2 da APV. Eu e o nosso procurador-geral, doutor Renato Assis. Apenas 2 delegados do Brasil. O que eles estão discutindo lá fora? Essas multas reunidas lá.
as mudanças climáticas, o aquecimento global, em que vários países ali presentes, inclusive o país sede, terá grande parte do seu território inundado nos próximos 30 ou 50 anos. A própria Nova Zelândia, a possibilidade de terremoto em 10 anos é de 30%. 30% de possibilidade de terremoto na Nova Zelândia em 10 anos. E as mútuas estão preparadas ou se preparando para esse desafio de mutualizar, socializar os prejuízos advindos desses acidentes naturais, de terremotos, inundações e por aí vai. E aqui no Brasil, nós lutando aqui nessa casa, deputado João Campos, para tirarem de nós o estigma de piratas e marginais. Obrigado. Amanhã falamos mais na Assembleia.